Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, aqui do canal Só Números, e nessa videoaula nós vamos trabalhar com potenciação. Nós vamos fazer uma revisão completa sobre tudo que tem de potenciação, inclusive com a resolução de exercícios, e depois nós vamos entrar na função exponencial, que é um conteúdo muito, mas muito importante, beleza? Vamos para a aula! Pessoal, começando nossa aula então, é bem natural que todos os alunos vejam potenciação, porque é um conteúdo abordado desde lá do ensino fundamental e várias vezes depois no ensino médio e no ensino superior. Mas alguns alunos acabam esquecendo, outros viram de maneira inadequada e acabam tendo algumas dúvidas. Vamos tentar sanar todas elas, mas nós vamos começar do princípio e vamos chegar até as partes mais complicadas. Vamos lá? A primeira coisa que tem aqui, é que nós vamos trabalhar potenciação, mas na primeira etapa nós vamos trabalhar potência com expoente natural. E esse símbolo aqui é o símbolo do conjunto dos números naturais. É um N com uma perninha mais invocada aqui. Aí eu tenho a seguinte situação, né? Aqui eu tenho 5 elevado a 4. 5 elevado ao expoente 4. Tem aluno que comete o erro e multiplica o 5 pelo 4. Às vezes até pessoa que sabe exatamente como resolver, mas na hora da pressa acaba errando. Então 5 elevado a 4 ou 5 na quarta, você resolve assim, o 5 é a base, que daqui a pouco eu vou falar, e 4 é o expoente. O expoente determina para você quantas vezes o 5 aparece aqui se multiplicando. Então o expoente está dizendo assim, o 5 tem que aparecer 4 vezes, 1, 2, 3, 4. E tem que se multiplicar, tá? Então, aqui 5 elevado ao expoente 4 nada mais é do que o 5 vezes o 5 vezes o 5 vezes o 5, 4 vezes. Agora é só fazer a conta. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625. Beleza, é bem tranquilo isso aí, né? Veja que aqui, nós multiplicamos o 5 4 vezes. Uma coisa muito importante é você saber as definições. Quem é quem ali? Ali nós temos três elementos. Nós temos o 5, temos o 4 e temos os dois juntos. O 5, somente o 5 aqui, ele é a base, tá? Ele recebe o nome de base da potência, perfeito? O número 4, ele recebe o nome de expoente. Então aqui nós temos 5, que é a base, e 4, que é o expoente. Vou pegar outro canetão aqui, porque agora nós vamos pegar tudo junto, Se você pegar tudo, se você pegar o 5 elevado ao expoente 4, qual seria o nome disso? O nome disso aqui é potência. Então você poderia que você tenha a quarta potência da base 5. Veja que como isso aqui tudo recebe o nome de potência, e isso é igual a isso, que é igual a isso, então você pode dizer que esse resultado aqui, é uma potência da base 5. Ou você pode dizer que 625 é a quarta potência da base 5. Então, nós temos 5 elevado ao expoente 4. Bem facinho de resolver, né? Agora eu deixei alguns exemplos aqui para a gente fazer. Vamos fazer ali, Aqui eu tenho menos 3 elevado ao expoente 5. Pessoal, eu vou resolver isso aqui e vou dar uma dica depois. Menos 3 elevado ao expoente 5, o menos 3 é a base. Então, ele tem que se repetir 5 vezes. Então, vamos lá. Menos 3... menos 3, menos 3, menos 3 e menos 3. Vamos ver. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5 termos se multiplicando. Aí você tem que fazer o joguinho de sinal. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Ou seja, eu vou colocar a nossa resposta aqui, ó, para não passar o quadro lá, tá? Deu aqui como resposta menos. Agora você faz a conta. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. 3 vezes 81, 243. Perfeito? Agora você pode memorizar ou escrever aí no seu caderno uma determinada regrinha. Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, ó, base negativa, expoente ímpar, o resultado é sempre negativo. Se a base é positiva, o resultado é sempre positivo, tá? Então assim, ó, você só vai ter o resultado negativo quando a base for negativa e o expoente for ímpar. Se o expoente aqui fosse 3, 7, 9, sempre daria sinal negativo no final. Em todas as outras situações, vai sempre dar um resultado positivo, beleza? Vamos resolver aqui agora. Ó, nós temos 3 quartos elevado ao cubo, ou 3 quartos elevado ao expoente 3. Então você pode repetir 3 quartos, 1, 2, 3 vezes. 3 quartos, repetiu 3 vezes. E agora você multiplica. Na multiplicação de frações, você não pode esquecer que é o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, tá? Não pode esquecer isso. Tem gente que acaba multiplicando cruzado, faz uma bagunça danada. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Aqui, 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. E finalizamos então essa resposta. Vamos para 2 casos mais específicos. Veja que aqui eu tenho 5 elevado ao expoente 0. E aí você tem que lembrar o seguinte, todo número elevado ao expoente 0 dá 1, tá? Só que existe uma exceção, ó, 0 elevado ao expoente 0 é indeterminação, indeterminado. Então, quando o professor falar assim, todo número elevado ao expoente 0 dá 1, ele não está falando, mas ele já quer imaginando que você lembre que, exceto para 0 elevado a 0, porque 0 elevado a 0 é uma indeterminação, não tem resposta, tá? Então, todo número elevado a 0 é 1, exceção se a base for 0. Outro caso importante, 7 elevado a 1. Todo número elevado a 1 tem como resposta ele mesmo, beleza? De novo, todo número elevado a 0 é 1, com exceção do próprio 0. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Pessoal, essa parte de potência com número com expoente natural é bem tranquila, né? Agora nós vamos entrar aqui na potência com expoente inteiro. O conjunto dos números inteiros é simbolizado pela letra Z. Lembra disso? Agora os nossos expoentes podem ser números negativos. Vamos ver um negócio aqui, ó. Sendo A pertencente aos reais, com A diferente de 0 e N pertencente aos naturais. Veja que nós vamos trabalhar com o expoente inteiro. Só que eu quero que o N aqui pertença aos naturais. Aí você lembra que pertencer aos naturais quer dizer assim, os números que pertencem aos naturais são os números positivos que servem para contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. Mas por que você está falando com expoente inteiro? Que daí no conjunto dos números inteiros vale os expoentes negativos. Espera que eu vou explicar. Então assim, ó, imagina que você tem uma base A que pertence ao conjunto dos reais, ou seja, A é uma base qualquer, um número qualquer, e ele é diferente de 0. Perfeito. Aí você vem e coloca aqui em cima dessa base um expoente N. Esse expoente N é um número natural, um número que serve para contar. Então, com toda a certeza do mundo, ele é positivo. Agora você vem e coloca um sinal de menos.
Se o n sozinho com certeza é positivo, com o menos na frente, ele virou negativo. Então, potência com expoente inteiro. Todo esse expoente aqui é um número negativo. Tá, mas como é que você resolve? Fácil. Você pode fazer assim, ó. A elevado ao expoente menos n é a mesma coisa que o 1 sobre a elevado ao expoente n positivo. Então, o expoente que era negativo, se você pegar a base e inverter a base aqui, ó, inverter, então o expoente deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Ou você pode fazer direto assim, ó, tá? Aqui, ó, 1 elevado ao expoente n, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 sempre vai dar 1, então não muda muito. Isso aí dividido, então, por a elevado a n. A elevado a n, tá? Então, essa aqui seria a definição. Eu vou destacar ela aqui, porque é muito importante, só que nós vamos escrever no ladinho ali o jeito que as pessoas costumam escrever. Destacando aqui. Deixe sair destacado do seu caderno também para você lembrar. Geralmente aparece assim, ó. Geralmente aparece assim. A elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Beleza? Geralmente eles usam essa notação para resolver. Agora vamos aplicar isso aí em alguns exemplos. O primeiro exemplo aqui, ó, vai ser o item A. Imagine que você tem a seguinte situação: 2 elevado a menos 2 igual. Veja que você tem uma base, um número positivo, e o expoente, um número negativo. Eu vou fazer assim, ó. Ou melhor, eu já vou direto nessa etapa, ó. Eu vou sair daqui e vou cair aqui, ó. Veja que aqui nós invertemos a base, porque você pode imaginar que tem um número 1 aqui pequeno, ó. A sobre 1, você pode imaginar isso. Aí lá virou 1 sobre A. E o expoente que era negativo aqui em cima passa a ser positivo aqui embaixo. Então, o jeito de resolver isso é fácil. Você inverte, fica 1 sobre 2. E o expoente que era negativo passa a ser positivo. E agora você pode resolver isso do método longo, que seria assim: 1 sobre 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que vai dar 1 quarto. Mas você já poderia direto colocar que a resposta seria 1 quarto, né? Que aqui eu estou fazendo com bastante calma. Vamos ver outro exemplo. No item B, pessoal, nós vamos trabalhar agora que a nossa base, ó, a base, 3 sobre 2, é uma fração. E essa base está elevada ao expoente negativo. Ao expoente, vamos colocar aqui, ó, 3. Tá, e agora, como é que você resolve uma potenciação cujo expoente é negativo e a base é uma fração? Simples, você inverte a base. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Fica 2 sobre 3. E isso tem um preço. Qual é o preço? O expoente que era negativo passa a ser positivo. Aqui era menos 3, passa a ser 3. Beleza, agora você pode resolver direto. 2 elevado ao expoente 3. 2 vezes 2 vezes 2. 3 elevado ao expoente 3. 3 vezes 3 vezes 3. Ou você pode recopiar com calma. 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. E agora multiplicar o de cima pelo de cima. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. E o de baixo pelo de baixo. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Bem tranquilo isso aí, né, pessoal? Bem tranquilo. Vamos pegar um outro caso que as pessoas se confundem bastante, ó. No item C. Item C, vou colocar... E se você tiver essa situação aqui, ó. 1 sobre 3 elevado a menos 2. 1 sobre 3 elevado a menos 2. E agora? Você sabe que se o A estiver elevado a menos n, você transforma isso aí em 1 sobre A elevado a n. Beleza, isso aí você sabe. E agora? Gente, ó, memoriza essa regrinha.
O número que tem um expoente, ele pode mudar de lugar. Se ele está embaixo, ele pode ir para cima, certo? E se ele está em cima, ele pode ir para baixo. Qual seria a regrinha quando um número sai do denominador e vai para o numerador? Ou o contrário, sai do numerador e vai para o denominador? O expoente muda de sinal. Se aqui você tem 3 elevado a menos 2, então ó como é que ficaria. Ó, bem com calma, tá? Vou preservar o número 1 vezes. E esse carinha que está dividindo ia passar multiplicando. 3 elevado ao expoente, 2 positivo. E aí, ó, 1 vezes 3 elevado a 2, 1 vezes 3 elevado a 2, o 1 na multiplicação é elemento neutro, não atrapalha. Então, sobra 3 elevado a 2. Por isso que tem muita gente, a maioria das pessoas fazem isso, que já sai dessa etapa aqui, ó. Sai dessa etapa e já escreve direto isso aqui. Tá corretíssimo. Só que tem aluno que comete um erro. Aqui, gente, já vou colocar direto. Em 3 ao quadrado... 9. Tem aluno que comete um erro. Deixa eu mostrar para vocês. Vou fazer aqui o nosso exemplo, ó. Vou fazer de lá, vou vir aqui, ó. Item D. Tem aluno que comete um erro assim, ó. Se aqui é o 2 sobre 3 elevado a menos 2, quanto que dá isso? Veja que aqui foi fácil, porque era o 1. Então você preserva o 1. Mas tem gente que já cai direto aqui, ó. Sai 1 sobre 3 elevado a menos 2... Cai aqui, ó, é igual a 3 elevado a 2 positivo. Só que se fosse assim, por isso que eu preservei o 1. Você vai preservar o 2 e vai multiplicar. O carinha que está no denominador passa para o numerador multiplicando, só que o expoente que era negativo passa a ser positivo. Aí me ajudem a fazer uma conta rápida. 3 elevado ao expoente 2, ou 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2... 18. Perfeito, pessoal? Bem tranquila essa parte de potenciação, né? Então aqui nós vimos expoente natural, expoente inteiro. Agora nós vamos ver as propriedades da potenciação. Isso é muito importante. E depois nós vamos seguir, que tem mais revisão por aí. Vamos lá? Pessoal, dando continuidade então à revisão de potenciação, agora nós vamos falar sobre propriedades das potências. O que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, ó. Imagine que você tem A e B. Então você tem dois números A e B. Os dois são números reais. Então A e B pertencente aos reais. E você tem os expoentes, que nós vamos usar como os expoentes. M e N. Então aqui você tem dois expoentes. Nos casos aqui, os expoentes pertencem ao conjunto dos números inteiros, beleza? Aí assim, ó, para todo caso que nós vamos fazer, existe aquela restrição que você nunca pode dividir um número por zero, não dá para fazer zero elevado a zero. Então eu não vou ficar falando dessas restrições, nós vamos falar assim quando as condições são perfeitas. Essas restrições, não dá para dividir um número por zero, não dá para fazer zero elevado a zero, isso aí você já sabe ou tem que ir lembrando, beleza? Então não vou ficar falando das restrições para não ficar cansativo. Então vamos aqui, ó, colocar a primeira propriedade, ó. Então imagine que você tem essa seguinte situação. Você tem o A, que é o número real, multiplicando ele mesmo. Só que o primeiro A está elevado ao expoente N e o segundo está elevado ao expoente M. Aqui a gente fala assim, ó, multiplicação de potências com a mesma base. Qual que é a regra? Conserva a base e soma os expoentes N mais M, beleza? Essa é a primeira regra. Multiplicação de potências com a mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Vamos para a segunda regra. Divisão, ó. A dividido pelo próprio A. Só que o primeiro A é elevado ao expoente N e o segundo A é elevado ao expoente M. Divisão de potências com a mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes.
do numerador para o denominador, ou seja, n menos m. Não pode mudar a ordem, tá? Outra regrinha que nós temos aqui da potenciação. Depois eu faço exemplos para vocês, tá? Item 3. Você tem aqui o A elevado a n. E aí, tudo isso ainda está elevado a m. Tá? Então, isso aqui a gente lê assim, ó. Potência de uma potência. Potência de uma potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. N vezes m. Beleza? Vamos para outra propriedade. Item 4. Se você tiver assim, ó, você tem A vezes B elevado ao expoente n, certo? A vezes B elevado ao expoente n. E você quer resolver isso, mas sem multiplicar esses carinhas. Então é como se você fizesse a distributiva. O expoente n, ele tanto pertence ao A quanto pertence ao B. Então isso aqui seria A elevado a n vezes B elevado a n. Perfeito? E o último caso, então, que nós vamos ver, que é o quinto caso, é praticamente a mesma coisa aqui, só que na divisão. A dividido por B. Poderia ser escrito como uma fração, tá? Então você vai distribuir o sinal também, vai fazer a distributiva, vai ficar A elevado ao expoente n dividido por A elevado ao expoente m. Beleza? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 propriedades bem importantes das potenciação. E agora, nesse canto aqui, nós vamos fazer exemplos, tá? Então, aqui agora, nós vamos para os exemplos. Item A. Imagine que você tem a seguinte situação, ó. 3 elevado ao quadrado vezes 27, tudo isso dividido por 81. Você tem essa situação. E aí a pessoa fala, resolve isso aí para mim? É claro que você pode fazer 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 27 e a resposta dividir por 81. Pode, não tem problema nenhum. Só que eu quero resolver aqueles exemplos usando essa regrinha aqui, ó. Perfeito? Então, dá uma olhada aqui como é que eu faria. Eu vou preservar o 3 ao quadrado. Você concorda comigo que 27 é a terceira potência de 3? Ou seja, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Então, aqui seria 3 elevado a 3. O 81 também dá para escrever como potência de 3. Vamos lá, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 27, 81. Quer dizer que o 81 é a quarta potência de 3. 3 elevado a 4. Agora, dá uma olhada aqui. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Conserva a base aqui, ó. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 2 somado com 3, 5. Dividido por 3 a quarta. O de baixo aqui eu não usei. Agora, a outra regra aqui, ó. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, aqui nós temos a divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 5 na ordem, menos 4. O que vai dar ali? Vai dar 3 elevado a 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. 3 elevado a 1. E aí você pode vir aqui e colocar que 3 elevado a 1 é 3. Beleza, né? Acho que esse exemplo foi bem legal. Vamos fazer outro aqui. Item B. Item B. Vamos fazer um bem bonitinho aqui, ó. Você tem 2 elevado a 5. Isso aí elevado a menos 2. Tudo isso dividido por 1024 elevado a menos 1.
Que bonito, hein? Já pensou? Você chegou lá no vestibular, caiu só isso aí, ó. 2 elevado a quinta ainda elevado a menos 2, dividido por 1024 elevado a menos 1. E aí você fala, isso aqui eu vou resolver. Então, vamos ver se vai resolver. Primeiro, claro que dava para você fazer assim, quanto que é 2 elevado à quinta? 2 elevado à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E aí, pá, dá 32, colocou aqui. Mas eu quero usar as propriedades para facilitar a minha vida. Olha o que eu vou fazer. Aqui, na parte de cima, nós temos essa regra. Potência de uma potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Potência de uma potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. 5 vezes menos 2. 5 vezes menos 2. Menos 10. Tranquilo isso aí, né? Tudo isso dividido ainda agora. Gente, será que 1024 dá para escrever como uma potência de base 2? Se você for 2 em 2 multiplicando, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. 1024 nada mais é que 2 elevado a 10. Então, no lugar do 1024, eu coloco 2 elevado a 10, ainda elevado a menos 1, certo? Porque o 1024 sozinho é 2 elevado a 10. Tenho que elevar a menos 1. Agora, na parte de cima, eu conservo 2 elevado a menos 10, dividido. Aqui, potência de uma potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. 10 vezes menos 1. Menos 10. Beleza? Pessoal, é claro, ó, você tem 2 elevado a menos 10 dividido por 2 elevado a menos 10. Coisas iguais, quando se dividem, dá 1. 5 dividido por 5 é 1. 6 dividido por 6 é 1. Então, ali a resposta é 1. Mas eu não quero já colocar para não perder a graça. Eu quero usar as regrinhas aqui, ó, para a gente entender. Então, aqui, ó, nós temos divisão de potências de mesma base. Divisão de potências de mesma base. Qual é a regra? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, aqui ficaria assim, 2 elevado a menos 10. Aí, menos do subtrai os expoentes, né? Então, ó, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, é o primeiro expoente menos o segundo. O segundo é menos 10, tem que ir dentro de um parênteses. Perfeito? Vamos continuar aqui, ó. Então, aqui, conserva a base, 2. Aí, aqui você tem menos 10. Menos vezes menos, mais 10. Menos 10 mais 10, 0. Ou seja, você tem 2 elevado a 0 e todo número elevado a 0 é 1. Beleza, pessoal? Viu que foi assim, bem tranquilo usar as propriedades. Agora, é claro, existem outras maneiras de resolver isso. Dependendo da sua prática e da sua técnica, você resolve de várias maneiras. E a mais fácil de todas é perceber que divisão de números iguais dá 1. Com exceção do 0 dividido por 0, né? Vamos para um próximo exemplo. Item C. Deixa eu pensar aqui. Tá. Vamos supor que você tem aqui 5 elevado ao cubo vezes 5 vezes 5 elevado a menos 2. Tudo isso aí dividido por 625. Aí temos que resolver isso aí. Como que nós vamos resolver isso aí? Vamos resolver isso aí usando as propriedades que nós vimos aqui, tá? As propriedades. Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Multiplicação de potências com a mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Só que o que tem de aluno que erra essa questão, porque ele acha que nesse 5 que não tem nada, mas tem, quando não tem número, tem um expoente 1. Então, ó, multiplicação de potências com a mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 3 somado com 1, 4.
4 somado com menos 2? 2. Beleza? Agora, o 625 é uma potência de base 5. Qual potência que ele é? Vamos lá. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Isso quer dizer que o 625 é a quarta potência da base 5. Então, quarta potência da base 5. Perfeito. Ah, eu estou resolvendo com a canetão preto, né? Eu estava fazendo os exemplos de lá. Tudo bem. Vamos lá. Divisão de potências com a mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 2 menos 4. 2 menos 4. Isso vai dar 5. 2 menos 4 dá menos 2. Perfeito. Ó, eu vou pegar aquela resposta e vou colocar aqui, ó. Igual a 5 elevado a menos 2. Só que nós já vimos que quando você tem a base elevada ao expoente negativo, você pode escrever como 1 sobre 5 elevado a 2. E fazendo de forma rápida, 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Beleza, pessoal? Fizemos três exemplos bem interessantes sobre as propriedades da potenciação. Agora eu quero fazer com esses casos aqui, ó, A vezes B elevado a N, tá vendo? A vezes B elevado a N. E vou usar um caso aqui que é muito, assim, recorrente, né? Às vezes você tem lá esse exemplo aqui, ó. 2x elevado ao cubo. Aí tem aluno que erra isso, porque ele não consegue perceber que o expoente 3, pelo fato de estar fora do parênteses, é expoente de tudo isso aqui. Então você tem que distribuir. O 3 é expoente do 2 e o 3 é expoente do x. Então você teria aqui 2 elevado ao expoente 3 vezes x elevado ao expoente 3. E 2 elevado ao expoente 3 é 8. Então aqui seria 8x ao cubo. Perfeito. Pessoal, então essa etapa sobre as propriedades da potenciação, eu já passei aqui para vocês as regrinhas, seria muito importante então que você copiasse essas regras, e aqui eu resolvi alguns exemplos razoavelmente interessantes. Existem coisas um pouquinho mais cabulosas, mas dá para resolver. Vamos então para a próxima etapa da revisão de potenciação. Vamos lá. Pessoal, dando continuidade então à nossa revisão sobre potenciação, agora nós vamos ver a parte de potência com expoente racional. E também depois, para finalizar, a potência com expoente real. Aí nós finalizamos então a revisão sobre potenciação com todos os expoentes: natural, inteiro, racional e reais. Beleza? Para isso vamos aqui, ó. O que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que o conjunto dos números racionais é formado por todos os números que podem ser escritos como uma fração. Isso quer dizer agora que nós vamos trabalhar com expoente quando o expoente é uma fração. Aí eu gostaria que você entendesse, eu não vou ficar escrevendo porque não é objetivo, mas ó, você tem uma base A. E essa base A, ela tem que satisfazer as condições de existência, tá? Aí você tem um expoente assim, ó, N sobre M. Veja, você tem uma base e um expoente, só que o expoente é uma fração. Como é que o que os matemáticos perceberam? Como é que você pode escrever essa potência, cujo expoente é uma fração, de uma forma diferente? Eles descobriram que isso aqui é equivalente à raiz. Aí dá uma olhada, ó. Veja que aqui você teria assim, ó, esquece o n, você teria assim, a elevado ao expoente n. Então isso aqui você preserva a elevado ao expoente n. E esse carinha que veio para atrapalhar você, que é o denominador aqui da fração, o denominador vira o índice da raiz. Beleza? Essa aqui então é a definição que nós vamos deixar destacada. Lembrando que nós temos que satisfazer as condições de existência, não dá para dividir por zero, não existe zero elevado a zero, essas coisinhas, né?
Beleza. E também não existe raiz negativa, por exemplo, aqui o A teria que ser positivo, coisas desse detalhe, né? Só para a condição de existência está tudo satisfeita, sem problema nenhum. Então tá, nós temos ali essa situação, ó. A elevado a n sobre m é igual a raiz emésima de A elevado a n. Um exemplo assim, por exemplo, se você tivesse aqui, ó, o número 2 elevado a 3 quartos. E alguém perguntasse para você, tá, como é que representa isso aqui em forma de raiz? Então, 2 elevado ao expoente 3 quartos é equivalente aí a raiz. Ó, o 2 elevado a 3 você preserva, 2 elevado a 3. E aqui é o expoente 4, que vem no índice da raiz, perfeito? Se você quiser aqui, dá para continuar, ó, 2 elevado ao expoente 3 é 8. Então, você teria a raiz quarta do número 8. Tudo bem? Então, veja que em alguns casos, depois você não consegue resolver e dar um número bonitinho. Aí a resposta fica assim, não tem problema. Agora vamos ver um outro caso muito importante também. Vamos ver uma outra definição que é muito importante a gente lembrar isso, porque geralmente isso aqui que mais aparece. Se você tiver algo do tipo A elevado a 1 sobre N. Veja que aqui o N podia ser qualquer número, qualquer. Agora nós estamos restringindo ele aqui, vou colocar o M aqui embaixo, a ser o número 1. Porque isso aqui aparece muito. Veja que isso aí, ó, é equivalente, aí você vai colocar a raiz. Aí vai ser A elevado a 1 dentro da raiz, tá vendo? Ó, A elevado a N dentro da raiz, 2 elevado a 3 dentro da raiz, A elevado a 1. Só que A elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então aqui seria o próprio A. E quem seria o índice dessa raiz? O M, tá aqui, ó. Beleza? Vamos deixar essa definição também destacada, porque isso é muito importante. Quer ver? Por exemplo, ó, deixa eu mostrar números para vocês de cabeça aqui, exemplos que eu acho que daria certo. Por exemplo, se você tivesse a seguinte situação, 9 elevado a 1 sobre 2. Quanto que daria isso? 9 elevado a meio. Aí você lembra que isso aí vai ser escrito na forma de uma raiz, que o 1 é o expoente do 9. Vou até colocar aqui, ó, 9 elevado a 1. E o denominador da fração vira o índice da raiz. Aqui seria o 2, certo? Só que raiz quadrada não precisa aparecer o 2. E 9 elevado a 1 é o próprio 9. Então aqui você teria a raiz quadrada de 9, que é 3. Viu que legal? Então em alguns casos dá para resolver, em outros você deixa assim. Vamos ver um outro exemplo, ó, que nós estamos seguindo aqui. Se fosse assim, ó, deixa eu pensar aqui, 27 elevado ao expoente 1/3. Como é que ficaria isso? Agora você já sabe, é 9 elevado a 1 aqui dentro, então é 27 elevado a 1 dentro da raiz. Só que como é 27 elevado a 1 dentro da raiz, coloca só o 27, certo? E o 3 é o índice da raiz. 3 é o índice da raiz. Pergunta, qual é a raiz cúbica de 27? Vamos ver o negócio. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Ah, então a raiz cúbica de 27 é 3. Por que 3? Pois 3 vezes 3 vezes 3 igual a 27. E aí nós temos a raiz cúbica. Beleza, pessoal? Então isso aqui é muito importante, cai muito em vestibular, em concurso e cai em algumas funções exponenciais também que nós vamos precisar fazer. Então nós trabalhamos agora aqui com potência com expoente racional. O conjunto dos números racionais é formado por todo número que pode ser representado como uma fração. Potência com expoente cuja o expoente é uma fração. Agora, para finalizar todo o conjunto dos números reais, que nós vamos chegar em potência com expoente real, e aí lembrando para você, né, que o símbolo do conjunto dos números reais
é o R com uma perninha mais assim, né? Tipo algo bem estiloso, né? Só que assim, eu não preciso falar sobre o conjunto dos reais, porque o conjunto dos reais engloba natural, inteiro, racional e irracional. Só falta falar o irracional. Então agora nós vamos fazer algo do irracional. Por exemplo, se eu perguntasse para você assim, antes de perguntar, deixa eu colocar aqui assim, quais são números irracionais? Ó, você pode pensar que o π ele é 3,14 e assim vai, né? Tem infinitas casas decimais. Raiz de 2 tem infinitas... Deixa eu pegar a calculadora aqui, ó, só para você ver. Vamos ver, cadê? Raiz de 2. Raiz de 2 é 1,42 e tem infinitas casas decimais. Vamos pegar outra, raiz de 3. Raiz de 3, 173, aqui, raiz de 3, igual a 1,730, não, aqui não é um 2 não, que borroqueiro, né? 732 e assim vai. Toda raiz quadrada não exata é uma dízima periódica, é uma dízima não periódica, tá? Toda raiz quadrada não exata é uma dízima não periódica, então pertence ao conjunto dos irracionais, porque não dá para ser representado como fração. Outro número muito conhecido, deixa eu colocar aqui, é o E, né? E também é um número irracional, que é 2,718. E reticências, né? Infinitas casas decimais. Quando você vai trabalhar com potência cujo expoente é um número irracional, ou você depende da calculadora, ou você faz uma aproximação. Por exemplo, se alguém perguntasse assim, ó, vou colocar aqui, ó, estime o valor de 2 elevado à raiz de 6, tá? 2 elevado à raiz de 6. Aí você fala assim, poxa, mas como é que eu vou calcular 2 elevado à raiz de 6? Aí você usa as raízes quadradas. Por exemplo, você sabe que raiz quadrada do número 4 é um número exato. E ela é menor que a raiz de 6, certo? E que é menor, vamos pensar na próxima, depois da raiz quadrada de 4, qual é a raiz quadrada que tem um número exato? Raiz quadrada de 9. Usando esse conhecimento, aí você escreve, ó, você quer estimar isso aqui. Então você vai colocar lá que 2 elevado à raiz quadrada do número 4 é menor que 2 elevado à raiz quadrada do número 6, que é menor que 2 elevado à raiz quadrada do número 9. Só que raiz quadrada do número 4 é 2, então aqui você teria 2 ao quadrado. Menor, aqui não dá para fazer, porque raiz quadrada de 6 tem infinitas casas decimais, deixa quieto. Menor, 2 aqui, raiz quadrada de 9 é 3. Para finalizar, você teria a seguinte situação, 2 elevado ao quadrado é 4, 4 é menor que 2 raiz de 6, que é menor que 2 elevado ao cubo, 8. Você conseguiu uma razoável estimativa. Você sabe que 2 elevado à raiz de 6 é maior que 4 e menor que 8. Perfeito? E às vezes isso é suficiente para você responder uma pergunta lá no gabarito do seu vestibular. Tranquilo? Pessoal, com isso então nós finalizamos a revisão de potenciação. Vimos tudo o que era necessário, fizemos alguns exemplos. Depois no canal aqui eu vou lançar vários vídeos com resolução de exercícios, mas por enquanto encerramos aqui. Então agora eu quero te fazer um pedido. Eu estou pedindo para você, se você estiver gostando da minha didática e desse material, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para você receber mais material como esse. Se você tiver algum amigo que está estudando ou que está precisando, compartilhe esses vídeos com ele. E se você gostou, não esqueça de dar um joinha. Se não gostou, diz joinha também. Beleza? Muito obrigado, bons estudos e até mais. Fui!